amigas, amigos, meus votos de muita paz. Este é o estudo do Evangelho da Federação Espírita do Estado do Espírito Santo. Estamos estudando o Evangelho segundo São João. Queremos manter contato diretamente com o texto bíblico e o nosso objetivo é compreendê-lo pela análise dos versículos à luz do Espiritismo. Hoje, prosseguindo no estudo do capítulo 12, analisaremos os versículos de 37 a 43. Nessa passagem, perceberemos os homens divididos, não sabendo escolher entre o caminho espiritual e o atendimento às demandas do mundo. Ainda hoje, talvez, esta seja a nossa situação. Acompanhe conosco esse estudo. Versículos no texto bíblico estão escritos assim: apesar de tantos sinais realizados diante deles, não lhe eram fiéis, para que se cumprisse a palavra que disse Isaías, o profeta: Senhor, quem acreditou no que ouviu de nós? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, porque de novo disse Isaías: cegaram-se os olhos deles, e endureceu-se o coração deles, para que não vejam com os olhos, nem entendam no coração, nem se volte e eu os cure. Isso disse Isaías porque viu a doutrina dele e falou sobre ele. Contudo, apesar disso, muitos até dentre as autoridades acreditaram nele, mas por causa dos fariseus, não se uniam a ele para que se não tornassem excomungados, pois amavam a doutrina dos homens mais do que a doutrina de Deus. Então, nessa passagem, nós vemos que confirma-se a profecia de Isaías sobre a reação do povo à pregação de Jesus. Estão aí comentários de João acerca dos judeus, e isso acontece em Jerusalém, no final de março, início de abril do ano 33, e vemos que o povo se mantinha em dúvida diante dos riscos de aderir ao discurso de Jesus. Nos versículos 37 e 38 está evidente a incapacidade de crer dos judeus, cumprindo uma profecia de Isaías. Quem acreditou no que ouviu de nós? Isso está no texto de Isaías. E a quem foi revelado o braço do Senhor? A questão das palavras e dos atos que devem estar conjugados. Jesus pregava e atuava em conexão com o Pai. Então, a palavra e o braço, quer dizer, conjugar a expressão com a ação. Nos versículos 30 e 40, Isaías havia profetizado sobre os fatores que gerariam a descrença dos judeus: cegueira e insensibilidade. Então é preciso ter olhos de ver, mas também é preciso ter empatia. A expressão endurecer o coração é sugestiva, pois propõe que a adequada compreensão passa pelo sentimento. Se a pessoa não tiver empatia, não vai compreender adequadamente. Então, nós vemos a palavra concórdia, por exemplo, é a união dos corações, do latim com, que significa o com do latim com, a preposição com, é união, mais cordis, coração. Então, concórdia, união dos corações, e discórdia, ao contrário, separação dos corações, do latim dis, separação, corde, coração. Então, separação dos corações. O coração está envolvido no processo do conhecimento, do entendimento. Já nos versículos 41 e 43, há a informação de que muitos acreditaram, mas, mesmo acreditando, não conseguiam aderir
porque havia todo um contexto de relação dentro da comunidade, eles poderiam ser excomungados, perseguidos e não se animavam a enfrentar essa dificuldade. Então, nós temos dois textos de Emmanuel que comentam versículos desse trecho. No texto Por Amor do Caminho, Verdade e Vida, a lição 139, que Emmanuel escreve esse livro pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, ele vai comentar o versículo dos olhos que ficaram cegos e do coração que endureceu. Então, ele vai comentar ali a solicitude de Deus com os seres humanos na construção das coisas da natureza, as providências para que cada criatura tenha a chance de evoluir. Então, Deus provê e trabalha na manutenção de todo esse ambiente que nos cerca e também amparando a toda a criação. Mas Emmanuel comenta, quando nada enxergam além dos aspectos materiais da paisagem transitória, sobrevém a luta depuradora. Essa luta depuradora é o sofrimento. Por quê? Porque o homem está com o coração endurecido, está cego para ver as coisas mais ampliadas, e Jesus então pode curar os homens. E essa cura propicia a que a pessoa passe a enxergar a essência das coisas, passe a compreendê-las. Então, esse texto é muito interessante, vale a pena lê-lo. Mas eu quero ler aqui um outro texto também do livro Caminho, Verdade e Vida, e ele vai comentar na lição 33, o versículo 43, que é aquele versículo que diz assim: porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Emmanuel comenta o seguinte: os séculos parecem reviver com seus esplendores e decadências. Fornece o mundo a impressão de um campo onde as cenas se repetem constantemente. Tudo instável. A força e o direito caminham com alternativas de domínio. Multidões esclarecidas regressam a novas alucinações. O espírito humano, a seu turno, considerado insuladamente, demonstra recapitular as más experiências após alcançar o bom conhecimento. Como esclarecer a anomalia? A situação é estranhável, porque, no fundo, todo homem tem sede de paz e fome de estabilidade. Importa reconhecer, porém, que no curso dos milênios, as criaturas humanas, em múltiplas existências, têm amado mais a glória terrena que a glória de Deus. Inúmeros homens se presumem redimidos com a meditação criteriosa do crepúsculo. Mas e o dia que já se foi? Na justiça misericordiosa de suas decisões, Jesus concede ao trabalhador hesitante uma oportunidade nova. O dia volta, refunde-se a existência. Todavia, que aproveita o operário valer-se tão somente dos bens terrenos no crepúsculo cheio de sombras? Alguém lhe perguntará: que fizeste da manhã clara, do sol ardente, dos instrumentos que te dei? Apenas a esta altura reconhece a necessidade de gloriar-se no Todo-Poderoso. E homens e povos continuarão desfazendo a obra falsa para recomeçar o esforço outra vez. Será que estamos ainda assim, divididos, sem ânimo de seguir Jesus, de entender os seus ensinamentos pelo coração sensibilizado? Será que vamos deixar para uma próxima encarnação? Oportunidades novas surgirão. O texto aqui de Emmanuel é claro. Mas vamos deixar para chegar à velhice, ao crepúsculo, para cogitar das coisas espirituais? Não é hora de repente,
esquecer as glórias humanas e pensar nos projetos divinos? Fica aí a reflexão e nós ficamos por aqui nesse estudo e voltaremos em outra oportunidade, se Deus quiser. Até lá.